Se tem uma coisa que sempre aparece quando eu estou fazendo esse canal, e é a maior armadilha de marketing do mundo das bebidas, é aquela história de esse whisky é melhor porque ele tem 15 anos e o outro tem 12. Apesar dessa lógica parecer inteligente, eu vou te explicar porque isso não faz o menor sentido e porque você pode estar comprando um whisky pior e mais caro, simplesmente porque você acha que você está fazendo um bom negócio comprando um whisky mais velho. Meu nome é Eduardo, também conhecido como Low. Eu trabalhei na indústria de bebidas como consultor e eu tenho esse canal para dividir minha jornada como bartender amador com vocês. E hoje a gente vai falar por que comparar bebidas pela idade não faz muito sentido e como você pode fazer decisões melhores escolhendo suas bebidas. A primeira coisa que você tem que entender sobre esse tema, e daí não é maldade do marketing das empresas de fazer as bebidas mais velhas serem mais caras, é que existe um custo para envelhecer uma bebida. E esse custo dá-se principalmente de duas formas. O primeiro, custo de inflação e oportunidade. O McGregor, dono de uma marca de whisky, pode vender o whisky dele jovem hoje ou pode envelhecer ele por 12 anos. Se ele vendesse o whisky dele hoje, ele podia pegar esse dinheiro, colocar no jogo do bicho, trazer cigarro do Paraguai, jogar no tigrinho, qualquer coisa que fosse uma forma dele fazer esse dinheiro rodar e virar mais dinheiro. Por outro lado, se ele envelhecesse o whisky, ele vai vender esse whisky daqui 12 anos. E ele não pode vender pelos mesmos R$100 que ele está vendendo hoje, porque esses R$100 lá no futuro vão valer menos do que eles valem hoje. Isso é uma regra universal da economia. Qualquer país, mesmo os países desenvolvidos, tem uma inflação aí entre 2% e 3%. Então isso significa que daqui 12 anos, ele vai ter que vender esse whisky por R$120, que é o valor do que seria esses R$100 hoje. Então tanto esse custo de esperar esse dinheiro para investir em outras coisas que você poderia estar investindo hoje, quanto o custo do dinheiro que vai diminuindo seu valor ao longo do tempo, tem que ser contabilizado para você calcular o valor futuro desse whisky que você vai vender envelhecido. E por outro lado, você tem uma coisa que pouca gente considera, que é a evaporação. O barril é como se fosse nossa pele, ele tem poros, ele tem frestas, e com o calor ele vai dilatando e retraindo. E além disso, o ponto de ebulição do álcool, ou seja, o ponto que ele vira vapor, é muito mais baixo que o da água. Então, conforme o tempo vai passando, você vai perdendo efetivamente líquido dentro daquele barril. Você vai tendo menos uísque no final. Essa perda na Escócia, e guardem esse ponto que ele vai ser importante para o resto da discussão, é de 1% por ano. Considerando que, ao longo do tempo, como esse barril vai esvaziando, você tem mais espaço para o álcool virar vapor. Então é 1% no primeiro ano, 1,2% no segundo ano, e assim por diante. Essa perda é exponencial. Você vai pegar um whisky de 18, 25 anos, você vai perder 50% do barril de evaporação. É muito dinheiro que simplesmente foi pro ar e que você podia ter colocado em vender aquela bebida mais jovem. Por isso, não tem jeito, bebidas mais velhas são mais caras, porque você tem dois custos acumulados, além do aluguel, do espaço que você vai ter para envelhecer esse negócio, a segurança, o risco do barril quebrar, o risco de você falir no meio do caminho. Você tem inúmeros fatores financeiros que fazem uma bebida mais velha ser mais cara. Mas passado esse ponto financeiro, que é super justificado, a gente tem que falar por que esse mito não faz tanto sentido. E daí, eu acho que esse mito ele cresceu muito, e eu tentei procurar se isso era verdade no passado ou não, mas pelo menos eu ouvia meu pai falando isso, com a família dos Power Rangers da Johnnie Walker. Hoje eu acho que os únicos que têm idade declarada são o Black Label, que é 12 anos, e o Gold Label, que eu acho que ele tem uma edição declarada de 18 anos. Eu não sei se isso é verdade, mas antigamente se dizia que o Red Label tinha 8 anos, o Black 12, o Green 15, o Gold 18 e o Blue 24. Eu tenho certeza que o Blue nunca teve idade declarada, mas tinha essa hierarquia e as pessoas falavam, conforme você vai comprando o whisky mais velho, ele vai ficando melhor. Primeiro ponto que não faz sentido você comparar whiskies dentro de uma mesma marca com idades diferentes é que ninguém garante que o líquido lá dentro é o mesmo, que o processo produtivo é o mesmo, que o barril usado é o mesmo. Então, apesar de você ter uma diferença de idade, você não sabe a diferença dos outros produtos que você tem. Com certeza hoje, os whiskies utilizados para fazer o Black Label são diferentes dos whiskies utilizados para fazer o Blue Label. Então não é só uma questão de idade quando você está falando de um whisky ou de outro. Você tem outras questões no processo todo que podem mudar o sabor do whisky. Então, não é assim, eu tenho esse whisky e o próximo da linha, que também a Chivas faz isso, de ter vários whiskies de idades diferentes, o próximo da linha é só mais velho. Não, você tem diferenças em toda a produção deles que resultam em produtos diferentes. E essas duas marcas que eu estou citando aqui, por exemplo, elas preferem classificar o whisky delas por idade, mas você poderia classificar de diversos outros tipos. O segundo ponto é que envelhecer um whisky não é o botão de apertar que está a melhorar o whisky lá no botão.
Você tem dois processos que ocorrem quando você está envelhecendo uma bebida. O primeiro deles é a infusão do barril, ou seja, você está basicamente pegando o seu álcool e fazendo um chá de madeira com ele, só que em vez da folha estar dentro, é a madeira que está fora e está sendo absorvida para dentro da bebida. Faz muito sentido você fazer isso quando você está lidando, e agora eu vou invocar a raiva de muita gente, com uma mistura de álcool pobre como o do uísque, que é grão. Se você pegar um uísque, destilar ele e não envelhecer, ele é basicamente uma vodka. Tudo bem, você vai ter diferentes processos, alguns grãos vão ter mais sabores, alguns outros, mas é um produto que você tem muito pouco sabor. Quando você está pegando, por exemplo, uma tequila, uma cachaça, onde você já trabalha com uma matéria-prima que traz sabor para o destilado, não necessariamente você quer colocar muito sabor de madeira lá dentro, porque você está atrapalhando aquele sabor inicial que você tem. E o segundo ponto que você tem é a oxidação e a quebra de compostos mais voláteis. Então você está pegando cadeias químicas que são mais complexas e mais instáveis, e ao longo da idade você vai quebrando elas. Isso traz benefício sim, porque algumas dessas cadeias têm sabores agradáveis, tanto que você vai pegar algumas cachaças e elas envelhecem em tonel de alumínio, porque você só quer essa segunda parte, você não quer adicionar sabor de madeira, mas você quer quebrar alguns compostos que dão um sabor menos lapidado para ela. O problema é que nem todos esses compostos são ruins. De novo, quando você está falando de cachaça, quando você está falando de tequila, você está perdendo efetivamente sabor de planta que está sendo deteriorado com o tempo lá dentro. Mesmo com isso, que você tem um exemplo aqui, o Laphroaig 10. Ele é um whisky turfado, ou seja, no processo de secagem do grão, eles defumam esse grão com turfa. Então, esse sabor dele de turfa vem pré-destilação. Quanto mais ele envelhece no barril, mais esse sabor da turfa vai sendo perdido ao longo do tempo. Ele vai degradando essa turfa. O que? Tudo bem, você pode ter um whisky mais redondo, com sabor mais delicado, mas ele não vai ter essa característica dele. Então o Laphroaig, por exemplo, eles têm uma edição muito interessante que é o Quarter Cask, que assim como o Laphroaig 10 ele é envelhecido por 10 anos, só que em vez de envelhecer em barril de 2.000 litros, que é o padrão da indústria, eles envelhecem em barril menores, de 500 litros. Isso faz com que ele absorva mais sabor de madeira em menos tempo, mas ele não tenha tanta deterioração dos aromas da turfa. Então, por exemplo, é outra estratégia que você pode usar ao invés de envelhecer a bebida por 20 anos, 25 anos para ter esse sabor da madeira sem perder os sabores essenciais dela. Então não faz o menor sentido você falar, um destilado mais velho é melhor. Não, ele vai ter mais sabor de madeira, ele vai ser mais redondo, mas ele pode perder características essenciais para o sabor que você quer no final daquele processo de produção. Por fim, não faz sentido você comparar processos de envelhecimento em locais diferentes. Um whisky envelhecido na Escócia vai envelhecer muito mais devagar do que uma tequila envelhecida no México ou uma cachaça envelhecida no Brasil. Isso não é bruxaria ou qualquer misticismo ou uma especialidade da Escócia. Você lembra das aulas de química do colegial, você vai lembrar que reações químicas dependem de temperatura. E a expansão e retração do barril também. Lembra que eu falei que na Escócia a perda por evaporação gira em mais ou menos 1% no ano? No México, em Jalisco, muitos produtores de tequila falam que a perda gira em 8%. Eu já vi produtor de cachaça falar que perde 10% por ano. Então, se esperar uma cachaça envelhecer por 25 anos, você vai abrir o barril e vai ter poeira lá dentro. Não tem como manter uma produção de destilados envelhecidos no Equador, ou mesmo, por exemplo, um bourbon no meio dos Estados Unidos, com a mesma idade de um whisky escocês, porque a velocidade dos processos, tanto de evaporação quanto dos processos de oxidação, são muito diferentes. A média de temperatura na Escócia é 2 graus, você está falando de média de temperatura no Brasil de 20 e poucos. E essa tequila aqui, por exemplo, ela é considerada uma tequila já bem envelhecida, ela é uma añejo, que na definição de tequila é de 1 a 3 anos. Menos de 3 anos você não produz nenhum whisky na Escócia, você não consegue nem vender ele como whisky. Então você tem diferenças que não fazem sentido você falar, esse whisky é melhor que tal porque ele é envelhecido tantos anos, se eles foram produzidos em locais com temperatura diferente. O que você vai ter que fazer é pegar as bebidas e realmente degustar. O que for melhor, ao longo do tempo você vai entender quais são essas sutilezas, é melhor e ponto. Não tem como comparar por rótulo. E outra dica que eu te dou, a dica final, e daí é um cuidado de produtor, em qualquer bebida, tente se atentar a bebidas com maior graduação alcoólica. Por quê? Tirando cachaça, que é um produto de destilação simples, os outros destilados eles são diluídos para ser entregues para você. O produtor que está te entregando um destilado com maior graduação alcoólica é porque ele se preocupou em ter um produto mais concentrado com mais sabor. Então, se você quer comparar alguma coisa no rótulo
para entender a qualidade de um produto, graduação alcoólica é pelo menos um bom indicativo. Se está 40%, talvez não seja um produto tão interessante. Óbvio que aí você chega num limite, talvez um whisky de 55% de graduação alcoólica seja uma pancada muito grande, mas ter uma graduação alcoólica maior que 40 graus, entre 43, 45 até 50, você já está falando de um produto que tem mais cuidado do que os outros. Espero ter te ajudado e bons drinks.